Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ver algumas recomendações do apóstolo Paulo com relação ao nosso procedimento, como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa mente, como deve ser o nosso coração, o nosso pensamento, se é que desejamos ser bem-sucedidos. Filipenses capítulo 4, eu vou ler os versículos 4 a 9, amém? Vamos ver o que nós podemos fazer para que Deus realmente seja e esteja conosco em tudo. Filipenses 4,4 nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isto pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Tudo isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Quando é que o Deus de paz estará conosco? Quando? Eu vou ler de novo. Tudo isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Quando é que o Deus de paz estará conosco? Quando praticarmos tudo isso. Tudo isso o que, pastor? Todas essas recomendações que o apóstolo Paulo nos deu nos versículos anteriores. A primeira dessas recomendações é alegria. Alegria é. Sabia que alegria é um mandamento do Senhor? Porque o verbo alegrai-vos está no imperativo. É um mandamento. É uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. Mas, veja bem, o apóstolo Paulo manda nos alegrarmos no Senhor. Não nos alegrarmos no forró, no samba, no funk, no pagode, na balada, nos entretenimentos mundanos. Não, ele manda nos alegrarmos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha, ele diz duas vezes: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez: alegrai-vos. Porque a verdadeira alegria é só no Senhor, a verdadeira alegria. A pessoa pode até buscar alegria nos prazeres aí de fora, mas é uma alegria passageira. Não dura nem aquele momento. A gente costuma dizer uma alegria que dura aquele momento e depois passa. Mas a alegria no mundo não dura nem aquele momento, porque até no momento da alegria a pessoa está com preocupação, a pessoa está com tristeza, a pessoa está com ressentimento, a pessoa está com dor, a pessoa, enfim. Mas no Senhor não, a nossa alegria é genuína. No Senhor a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende de nenhum fator. Tem coisas que vêm para roubar a nossa alegria, não é verdade? Às vezes nós estamos alegres, animados, cheios de força, esperando, de repente parece que vem um balde de água fria, acabou-se a nossa alegria, né? Sábado passado, na passagem de ano, de sábado para domingo, muita gente estava confraternizando nas suas casas, recebendo, visitando parentes, comendo aquele pernil, aquele chester, aquele peru, aquelas guloseimas, né? Eu e minha família estávamos à beira da estrada.
numa beira de estrada, passamos, depois de passarmos aqui, temos a passagem de domingo com os irmãos, né, que foi uma bênção. Pegamos a estrada por volta da 1h da manhã, e assim que começamos a subir a serra, nós íamos para a casa da mãe da Sandra, dos pais da Sandra, né? Visitá-los, que faz muito tempo que a gente não os visita, e aí estávamos nos confraternizando com os outros parentes, comendo aquele churrasquinho. Mas a palavra de Deus tem um versículo em Isaías 58 que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas vezes nós temos um pensamento, nós temos um plano, nós projetamos algo, só que não é a vontade de Deus, o pensamento de Deus é outro. Não que Deus não quisesse que a gente estivesse lá naquele momento de comunhão com a família, certamente Ele quer, e tem um momento preparado para isso, mas aquele não era o momento. O carro começou a subir a serra, aparece uma mensagem do painel, nunca tinha visto aquilo: stop. Stop quer dizer pare, né? O carro mandou a gente parar. Isso é bobagem, isso é uma falha no painel. Continuei. O ponteirinho que marca a temperatura do motor fez assim, subiu, começou a esquentar tudo, cheiro de queimado, e foi legal parar. Acostamento. Mais à frente, andamos um pouco mais, telefone, Ecovias. O Weber ligou, vai, aguarda que nós mandaremos o guincho. O guincho nos veio dali um tempo, e o medo, né? Acontece tanta coisa em beira de estrada, até com o carro em movimento acontecem coisas. Eles jogam coisa no para-brisa para o carro parar, para assaltar. E nós na beira da Imigrantes, 1h30 da manhã, olhando para o lado para ver se não tinha perigo. Depois de uma meia hora chega o guincho, leva a gente até um pouquinho mais à frente, onde tinha outros guinchos. Eles falaram: vocês têm seguro? Não, não tenho nada. Então vocês têm que esperar aqui até que venha um guincho próprio da Ecovias. Só que ele vai deixar vocês lá em Diadema. Em vez de deixar em Cubatão, que era mais perto, ele deixa a gente mais longe. Para nós não serve. Eu estou aqui mais perto de Cubatão, por que vocês vão deixar a gente lá em Diadema? Para ficar mais difícil para voltar? Não serve. Porque a obrigação deles é levar até um posto mais próximo. Só que como era subida, o posto mais próximo de Diadema. Falei: não tem como vocês deixar a gente em Cubatão? Aqui até tem, mas vai demorar, não tem previsão de tempo, né? Como tudo é mais difícil em virada de ano, mas pouca gente trabalhando. Mas tudo bem, a gente espera. Mais de 3 horas da manhã, então, o guincho veio e nos levou para passear de montanha-russa. Porque ele pegou a estrada velha de Santos, subiu uma montanha lá, e correndo, e o carro no alto do guincho, a gente tudo lá com medo, parecia uma montanha-russa, subia aquelas curvas, e depois desceu. Que aventura, né? Isso era umas quase 4 horas da manhã, e a gente ali. Já tínhamos tomado a nossa ceia de ano novo, que foi sanduíche de queijo, alguma coisa lá. E aí depois, então, ele deixou a gente num posto de Cubatão, um posto fechado, só tinha um vigilante, e nós ficamos lá até quase 6 horas da manhã. Bom, meu plano é o seguinte: nós vamos esperar amanhecer o dia, clarear o dia, e depois vamos arriscar pegar a estrada para ver se o carro chega de volta até nossa residência. Porque eu estava com receio. 3 mulheres no carro: Sandra, Alzana, Andrés, eu e o Weber. 5 pessoas. Falei: vai que a gente fica no meio da estrada, perigoso, à noite, madrugada. Então vamos esperar clarear o dia. E ficamos. O bom de tudo é que ninguém reclamou, ninguém murmurou, ninguém. Pelo contrário, eu falei: gente, é uma bênção.
nós estamos tudo inteiro, não sofremos nenhum acidente. O carro, apesar de quebrado, também está inteiro. Isso é de menos, carro quebrado é de menos. O importante é que nós saibamos quantos nesse momento já não perderam a vida aí na estrada, estão machucados, vão passar o ano novo no hospital. Nós estamos aqui, amém? E vamos orar para que dê tudo certo até o amanhecer do dia. Quando estava quase amanhecendo o dia, eu fui lá no motor e pus as mãos. Falei, em nome de Jesus, Senhor, faça com que esse carro chegue, pelo menos até de volta à nossa casa, que ele não venha mais aquecer. Joguei uma aguinha com todo carinho nele. Eu passei a mão assim no motor e falei, Deus, resfria esse motor, põe a mão aqui, não deixe esquentar mais até a gente chegar em casa. Aí estava dando 15 para 6, depois de termos passado a madrugada toda na beira do posto. Falei, agora, pé na estrada, e fomos. Caiu coragem, liguei o motor e vim. Toda hora na estrada olhando ali o ponteirinho da temperatura do carro. Toda hora olhando e graças a Deus estava tudo bem. Subimos uma serrinha de Cubatão, descemos, glória a Deus. Quando eu avistei Vicente Carvalho, as ruas de Vicente Carvalho, nunca fiquei tão feliz em voltar para essa cidade. Que bênção, né? Que alegria. Aí quando a gente estava chegando, entrada de Vicente Carvalho, como eu amo Vicente Carvalho, que alegria estar de volta. Eu fiquei tão feliz em voltar, imagina. Pensei tanta coisa, ficar na beira da estrada, e não ter conseguido voltar, não ter tantas horas. Aí quando nós encostamos o carro aqui, 6h30 da manhã, o ponteirinho da temperatura fez assim, foi subindo. Na estrada toda não subiu, chegou aqui, exatamente aqui em frente do ponteirinho sobe. Porque eu olhei para o Senhor, eu quero que resfrie esse motor para pelo menos até chegarmos em casa. Eu só quero isso, chegar em casa. Não quero mais, não faço mais questão de viajar, só quero voltar para casa, porque foi um sufoco, um drama passar uma madrugada toda na beira da estrada. E chegamos, dormimos até quase meio-dia, deu para dormir um pouquinho. E aí, no dia seguinte é que a gente foi entender por que Deus frustrou os nossos planos, por que Deus colocou um stop na nossa frente, um pare. Sabe por quê? Sabe aquela chuva, aquilo foi um tornado mesmo. Sabe aquele tornado que deu aqui? E por incrível que pareça, foi só em Vicente Carvalho, não pegou no centro do Guarujá, não pegou no ferry boat, nada aconteceu lá, né, Andressa? Foi só aqui mesmo, né? Foi um presente para nós, aquele tornado, né? Foi uma experiência a mais na vida. Veio aqui. Quando aconteceu aquele tornado, aconteceu também algumas coisas, uns fatos meio estranhos, bem interessantes aqui em casa. Vocês sabem que aqui tem esse piso, e em cima desse piso tem outra laje. E nós temos trabalhado lá em cima já para resolver um problema de infiltração difícil resolver. Graças a Deus aqui já conseguimos. Agora nós estamos no outro piso tentando resolver. E quando caiu essa chuva, deu aquele tornado, uma madeira, uma viga desse tamanho, dessa grossura, despencou do beiral do telhado ali do corredor e caiu no telhado do vizinho, no fundo. Quebrou 2 telhas. Eu não sabia da extensão do estrago, eu fui saber no dia seguinte, quando deu a outra chuva. Sem falar que naquele dia do tornado, quando nós fizemos um culto aí na frente, veio um aguaceiro que quase inundou os quartos lá de cima, porque as folhas que vinham da árvore lá do centro comunitário entupiu o cano de saída da varanda, e a água vinha para a varanda e entrava para o quarto. Eu fiquei lá com o rodo empurrando, senão ia inundar o quarto. Isso foi o que aconteceu no domingo. Só que o pior estava para acontecer na segunda-feira, naquela outra chuva que deu. Naquela chuva de segunda-feira, a casa do vizinho que não tinha enchido d'água, encheu. A água na cozinha do vizinho cobriu o pé, e nos quartos já estava também alagando. Era 1h da manhã depois, e durante aquela chuva,
Aconteceu um fato que nunca tinha acontecido aqui. A água entrou pela laje lá de cima, pela segunda laje, e escorria cachoeiras nos bocais de luz do quarto, dos 2 quartos e da cozinha. Foi preciso a gente pegar baldes e colocar, já passaram por isso? Pegar balde e colocar embaixo do bocal da lâmpada, fora a água que já tinha entrado. Sufoco. Aí eu e o Bruno subimos lá na segunda laje, na parte mais alta, e a laje também estava uma piscina. Em cima da casa a laje virou uma piscina que cobriu os pés. Nós andávamos com os pés cobertos d'água, não é verdade? Aí nós, uma hora da manhã, a gente quebrando a parede da laje para a água escorrer para fora. E nisso, a vizinha do outro lado chama: vizinho, a telha que quebrou era em cima do meu quarto, em cima do quarto do meu filho. Está mais chovendo aqui dentro de casa do que de fora. Falei: Sandra, resolve lá enquanto eu tiro a água daqui, fala que depois eu vou falar com ela. E eu já no meu pensamento pensando: vou ter que trocar o dormitório da mulher, vou ter que comprar outra televisão. Imaginei tudo que tinha num quarto, numa sala, imaginei a casa da mulher cheia lá. Falei: vou ter um grande prejuízo, mas graças a Deus que não machucou nenhuma vida. Aí uma hora da manhã, depois de termos escoado toda a água, baldes e baldes de água lá de cima, fui bater na vizinha, e eu levei um susto que a água na cozinha dela estava cobrindo o pé. Só que graças a Deus não tinha nenhum móvel danificado. A água encheu, mas a casa não tinha móvel danificado. Glória a Deus. Falei: vizinha, pode ficar tranquilo, que amanhã pela manhã eu trago alguém aqui para consertar esse estrago. Como fiz no dia seguinte, levei o Edson lá e consertamos. Glória a Deus, um problema resolvido. Eu falei: agora vamos resolver o problema lá do nosso telhado para que não aconteça mais isso, porque já está prevista outra chuva forte para sábado. E aí resolvemos, tapamos todos os buracos possíveis que pudesse entrar água, e tudo resolvido. Concluindo, resumindo, isso foi a resposta. Por que Deus não permitiu que o carro subisse? Imagine que nós tivéssemos subido. O susto que nós levaríamos no dia seguinte, quando alguém iria ligar para nós: pastor, desce correndo, que a sua casa está enchendo d'água. Desce correndo porque caiu um pedaço do telhado, quebrou a telha do vizinho. A casa do vizinho está cheia d'água. Nós iríamos voltar naquele medo, aquela apreensão, sem saber o que estava acontecendo. Nós não iríamos ter aproveitado nada de água. E se nós não estivéssemos aqui quando tudo aconteceu, com certeza a casa teria enchido muito mais de água. Talvez ninguém teria visto o que estava acontecendo. Com certeza. Nunca aconteceu. Então nós iríamos ter uma surpresa quando chegássemos. A casa inundada, talvez perdidos, a casa do vizinho daquele jeito, e nós sem sabermos o que fazer. Gente, analisando isso, não é interessante o modo de agir de Deus? Por isso, queridos, a gente deve nos alegrarmos em toda e qualquer circunstância. Frustrou seus planos? Frustrou seus propósitos? Não deu certo aquilo que você tinha que fazer? Não era vontade de Deus. Alegre-se por isso, porque se nós estamos na mão de Deus, na vontade de Deus, Romanos 8:28, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Na hora a gente não entende. Eu poderia ter reclamado, murmurado: por que isso acontece comigo? Por que é sempre o meu carro que tem que quebrar, nem meu velho? Por que só conosco acontece isso? Porque enquanto todo mundo aí, agora eu via só os carros subindo, outros descendo. Por que olha, o ímpio está lá com o seu belo carrão, não tem problema, está aí passando no Réveillon onde ele quiser, comendo o que ele quer, e nós aqui na beira da estrada somos teus servos, Senhor. Não merecemos isso, Senhor. Comemos sanduíche na beira da estrada, plena noite de ano novo. Nós não merecemos, Senhor, merecemos algo melhor. Que Deus é Tu. Eu poderia ter reclamado, mas não reclamei, graças a Deus. Fiquei quietinho, ainda agradeci por estarmos vivos, inteiros e lesos.
Por quê? Alegrai-vos no Senhor é um mandamento. Devemos nos alegrar sempre, quando as coisas dão certo, quando as coisas não dão certo, quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem, quando nossos planos, propósitos são frustrados. Devemos dar sempre graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. É difícil naquele momento da frustração, da raiva, no momento em que as coisas certas você se alegrar. É difícil. É difícil ser grato? É. Mas se conseguirmos ser gratos, se conseguirmos nos alegrarmos, vamos entender o propósito de Deus, porque o Senhor nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos pensamentos, os vossos caminhos. Não deu certo o namoro? Alegre-se. Lá na frente você vai descobrir por que não deu certo. Não deu certo a viagem, frustrou, enfim. Deus sempre tem uma resposta para você. Só que a resposta não vem naquele exato momento. Às vezes Ele deixa a gente, olha, anos e anos esperando para ter a resposta. E a gente só vai ter a resposta anos depois. Ou talvez aqui nós nunca vamos ter a resposta. Só vamos saber na eternidade. Senhor, por que aconteceu aquela vez aquilo? Por que não deu certo aquilo? Por que não me frustrou daquele jeito? Mas sabe por quê? Se você tivesse concluído aquela viagem, ou ido àquele lugar, ou tivesse dado certo aquele plano, não teria acontecido isso, não teria acontecido aquilo outro, você não estaria aqui hoje na minha presença. Olha só como são as coisas. Então, alegrai-vos no Senhor é um mandamento. Quer ter um ano bem sucedido? Alegre-se no Senhor. Não fica aí, olha, cabisbaixo, entristecido, reclamando, murmurando, porque quem não se alegra no Senhor, com certeza vai se entristecer e vai murmurar, vai pecar, vai ficar bronqueado, vai ficar com a cara fechada, com raiva de Deus. Já viu pessoas com raiva de Deus? Tem um autor, David Wilkerson, escreveu um livro intitulado Não Estou com Raiva de Deus. Ele escreveu esse livro, Não Estou com Raiva de Deus. Porque muita gente fica literalmente com raiva de Deus, como se Deus fosse culpado pelos nossos planos não dar certo. Você já sentiu raiva de Deus? Seja sincero. É difícil admitir, mas nós tem um momento que parece que ficamos com raiva de Deus. Deus, por que tu fez isso? Tu estragou isso? Deus nunca estraga nada, Deus só faz o bom. Você acha que Deus faz alguma coisa ruim? Deus estraga alguma coisa? Não, Deus tira simplesmente por tirar, não. Deus só faz as coisas para o nosso bem, mesmo que a princípio nós não entendamos. Então, sabedores disso, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Segundo mandamento, para que a gente possa ter um ano bem sucedido, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Seja uma pessoa bondosa. Seja uma pessoa bondosa. Não seja uma pessoa ruim. Não seja uma pessoa que trate mal os outros. Não seja uma pessoa que despreze os outros. Seja uma pessoa bondosa. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. É por todas as pessoas, sem acepção. Seja bondoso. Difícil, né? Mas com aquela pessoa que perturba a gente, persegue a gente, calunia, fala mal, faz o mal. Mas o mandamento de Deus é: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Por quê? Simplesmente porque o Senhor está perto. Ele está vendo, contemplando aquilo que nós fazemos. Muito bem. Terceiro mandamento. Ó o mandamento: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. Qual o terceiro mandamento para termos um ano bem sucedido? Não andar ansioso por coisa alguma. Que a ansiedade estraga a nossa vida. A ansiedade acaba conosco. A ansiedade é um veneno para a nossa vida. Não prove desse veneno. Viva um dia de cada vez, já falei isso. Viva um momento de cada vez. Não tem isso? Alegre-se. Não conseguiu aquilo? Alegre-se. Não fique ansioso. Deus tem todas as coisas no tempo certo para a nossa vida. Amém? Mateus 6,33. Mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e fique tranquilo. Todas. A Bíblia finalmente diz: se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje é quinta? Tá. Pode vir ao culto? Venha. Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Podia estar em outro lugar? Podia. Mas você está aqui, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Há recompensa para a tua vida? Porque a palavra de Deus não mente. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar, não o seu prazer, não o seu bem-estar, não a sua vontade. E o que acontece? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode estar na igreja domingo? Venha, esteja. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. É benefício para a tua vida? É. O que vai acontecer? Você buscou o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? Todas, a palavra de Deus não mente, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, se você quiser buscar o seu prazer, a sua vontade, domingo, eu vou ficar na praia até 8 da noite, deixa pra lá, vou buscar o meu prazer. Domingo, vou sair com os amigos, vou na balada, vou em restaurante, vou numa lanchonete, vou ficar com a família, vou buscar o meu prazer, a minha vontade em primeiro lugar. O que vai acontecer? Com certeza, na semana você vai correr atrás das coisas, você vai ter que correr, e muitas vezes não vai alcançar. Agora, aquele que buscou o reino de Deus em primeiro lugar, o que vem? As bênçãos vão seguir ele, não precisa nem correr atrás das coisas, as coisas seguem atrás dele, porque é promessa de Deus. Você buscou o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, todas. Experimente isso, comece a buscar o reino de Deus. As pessoas mais abençoadas na igreja são aquelas pessoas que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Sacrificam os seus prazeres. Olha, você tem culto 2 dias na semana, mas você pode administrar seu tempo como você quiser. É claro, também em casa buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem a Bíblia para ler, oração, louvor, aí você fala, vou ver aquele filme que não me edifica em nada. Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Não. Eu tenho, coisas espirituais para fazer, mas eu vou ficar na carne. Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Não. Então, não podemos reclamar depois se as demais coisas nós não conseguimos alcançar. Para terminarmos, último mandamento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O quarto mandamento para termos um ano bem sucedido, está aqui, vigie teus pensamentos, deixe Deus controlar teus pensamentos, veja o que está ocupando tua mente, veja o que você está deixando entrar aqui, o segredo, o sucesso, está aqui, pensar corretamente, pensamentos bons, pensar em coisa que é justa, pensar naquilo que é honesto, pensar no que é verdadeiro, pensar no que é puro, pensar no que é amável, pensar no que é de boa fama e naquilo que há louvor. O pensamento na nossa vida
O pensamento constrói o futuro. Diz um sábio: semeie um pensamento, colherá um hábito. Semeie um hábito, colherá um caráter. Semeie um caráter, colherá um futuro. Tudo vem do pensamento. Se eu começar só a pensar coisas ruins, pensamentos pessimistas, pensamentos de tragédia, eu poderia pensar assim: 2017 vai ser o ano daqueles. Comecei o ano passando a noite na beira da estrada. Depois veio um tornado, entra água na minha casa. Depois, então agora estamos dizendo aí que parece que estourou algum tanque de amônio, tem amônio no ar aí, Cubatão, né? E pode cair uma chuva ácida sobre nós. Eu poderia pensar assim, a gente poderia pensar assim: o ano começou com tudo, hein? Vai ser um daqueles. Aí a mente da gente já começa a se programar só para coisas ruins, só para tragédia. Aí a gente já começa a ficar para baixo. E nada está dando certo esse ano. E está tudo difícil. Mas não. Pense coisas boas. Pense, tudo vai se resolver. Pense, o importante não é como as coisas começam, é como as coisas terminam. O importante é o fim, é mais importante é o fim do que o começo. Ainda que o ano começou difícil, pode terminar bem. Tem tudo para terminar bem, se eu tiver pensamentos corretos. Né? Começou difícil, pode terminar bem. Mude seu pensamento, pense em coisas boas, amáveis, pensamentos bons, pensamento de paz, pensamento de alegria. Porque se eu seguir esses 4 mandamentos, primeiro, vou recapitular: me alegrar. Segundo, ser bondoso. Terceiro, não andar ansioso. Quarto, pensar no que é bom. A conclusão, versículo 9, é que o Deus de paz será comigo. O Deus de paz será convosco. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Se eu seguir esses 4 mandamentos: primeiro, me alegrar. Segundo, ser bondoso. Terceiro, não andar ansioso. Quarto, pensar corretamente. O Deus de paz vai ser comigo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e o meu pensamento. Eu vou ter paz, e o Deus de paz será comigo. Fácil? Fácil é. Difícil colocar em prática, né? Não vamos orar? Deus vai nos ajudar a colocar em prática. Essa é a mensagem dele do teu coração nessa noite. Olhe comigo. Vamos orar também para Deus afastar esse mal aí da... É amônio mesmo que tem no ar? Gente, isso é perigoso. Mas corre risco de chegar aqui? Talvez sim. Talvez sim. Hã? Improvável? Quando eu estava vindo agora, estava pensando muito forte, e eu comecei a sentir a garganta ardendo. Já começou a sentir? Comecei, eu já cheguei, eu quase estou bom. Comecei a sentir forte mesmo, mas estava levando muito forte na minha direção, assim, na frente, eu já imaginei que poderia ser isso. Mas aqui que eu cheguei no meio do ar, graças a Deus, mas eu volto. O que causa o amônio? Eu vi, pelo menos, a irritação na garganta, nos olhos, falta de ar, problemas nos pulmões. Vamos orar, né? Eu acho que vocês que têm uma fé, eu acho que estava com uma delícia. Mas vazou muito? Esqueci dois componentes. Vazou muito? O risco maior está em Cubatão e Santos. É porque depende do vento, né? Para onde o vento vai mandar também. Se for vento forte, vai mandar para os lugares. Gente, por que sempre acontece isso, né? Eu
vamos nos alegrar em Deus e pedir que Ele mande isso aí para longe, fora do risco de qualquer um, né? Fora da população, onde faça isso aí subliminar. Vamos orar. Deus, nós queremos essa noite agradecer por tudo e ao mesmo tempo pedir e suplicar a tua misericórdia. Temos motivos para te agradecer, temos motivos para nos alegrarmos, temos motivos também para nos preocuparmos, mas nós queremos entregar nossas preocupações nas tuas mãos. Pedir que tu afaste todo esse perigo dessas substâncias químicas no ar. Tu pode fazer um milagre dessas substâncias se desfazerem, se decomporem, sem causar mal, dano às pessoas. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. São vidas em jogo, crianças, pessoas de idade. Nós repreendemos, afastamos todo esse mal. Declaramos o ar dessa cidade purificado, Senhor. O ano começa difícil, coisas acontecendo. Já tivemos aquele tornado domingo, agora essas substâncias químicas pelo ar. Mas Tu és poderoso para nos guardar e nos livrar de todo mal. Tu és poderoso. Se essas coisas acontecem, nós queremos te agradecer, porque algum propósito tem, e nós queremos te louvar, não ficarmos entristecidos, nem murmurantes, nem preocupados. Senhor, que nós possamos colocar em prática esses mandamentos da tua palavra, para termos um ano bem sucedido, um ano de bênção, um ano na tua presença, um ano que o Senhor, o Deus de paz, seja conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoa cada família da tua igreja, cada um do teu povo. Abençoa a nação de Israel para que eles continuem sendo prósperos, guardados e protegidos pelo Senhor. Guarda os nossos caminhos de volta para os nossos lares. Protege-nos durante toda essa noite, dando-nos a tua paz, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Romilson, por favor, pode vir cantar. Alguém ajude ele.